Bom, então vamos começar com a análise de conteúdo. Eu vou mostrar aqui o livro do Laurence Bardan, né, que é o professor que organiza, tem esse livro muito interessante sobre análise de conteúdo, que se vocês quiserem, inclusive, puxar, não é? Em PDF é um livro que até consegue com uma certa facilidade. É um livro muito completo, ele conta a história, né, da análise de conteúdo, desde dos preâmbulos do século até chegar nos tempos atuais, os tipos de análise de conteúdo, porque existem vários tipos de análise de conteúdo, isso é importante, né? Nós vamos escolher um tipo, que é a análise de conteúdo temática, né? Então, a Laura Bardan, que é professora assistente de psicologia da Universidade de Paris, né? É uma das autoras que mais se dedicou a essa técnica, né? No estudo, principalmente de fenômenos de massa num viés crítico, por isso psicossociológico, né? Lembrando até que nós tivemos em psicologia social, e é um método que é usado hoje com várias áreas, não é só psicologia social, você tem psicanalistas, né? O pessoal do jornalismo usa, então é uma técnica que não nos pertence, quer dizer, é uma técnica de análise de conteúdo de informações que está, não é, disseminada aí, eu diria que é a mais famosa que existe, né? É a mais comumente usada, tá? Então, para quem quiser, esse é o livro, né? Tem uma versão mais histórica inicialmente, que eu peguei até daqui o início do meu slide, tá? E aí depois ela vai mostrando os tipos, e isso eu já não entrei tanto para não, né, não dar problema. E essa terceira parte que ela fala dessa organização da análise, isso aqui também me baseei nela, pré-análise, exploração e tratamento, tá? Então, quem for pegar o livro também pode estar lendo da página 123 à página 131, tá? Aqui, então, a gente faz isso, tem a parte de categorização. Então, essa terceira parte é mais de procedimentos, como fazer, né? A segunda parte mostra os tipos, é uma questão mais conceitual que para nós, nesse momento, não é tão importante, tá? Então, fica como dica, eu mandei alguns artigos também para vocês terem. Nós temos sobre análise também no livro da própria Minayo, né, que é uma autora muito conhecida nessa área, né? A Minayo fala também de vários tipos de análise, né? Análise de conteúdo, temática, análise hermenêutica dialética, análise de discurso, que tem a ver com Foucault. Então, nós estamos escolhendo um pedacinho, isso fica bem claro, né? Quando a gente fala em análise dos dados, há várias técnicas, teorias por trás. Nós vamos mergulhar numa só, né? Mediante a natureza do nosso trabalho. Lembrando que é uma pesquisa qualitativa, né? Isso a gente já discutiu, que segue o viés de pesquisa social, onde se reconhece o objeto como histórico, não é? E que tem, então, uma visão, não é, de multideterminações, a gente vai buscando essas multideterminações numa visão dialética, ou seja, relevando-se as contradições, não é? Os discursos que entram em contradição, iluminando, então, justamente essas contradições para poder explicitar as contradições do nosso tempo. No nosso caso, da atuação técnico-ética do psicólogo em equipamentos psicossociais, né? Então, rapidamente, gente, eu não vou ficar muito nisso, mas para vocês terem uma visão, para até, né, entender de onde vem todo esse arsenal de coisas que vamos trabalhar. A questão da análise de conteúdo, que é entendida, então, como uma técnica, né, prático-teórica, de análise de informações, né, ela, na verdade, se a gente for fazer uma esteira histórica, ela data, né, desde das égizes religiosas, as chamadas hermenêuticas, que nascem lá na era medieval já, não é? Quando então você tem os monges, não é? Interpretando a Bíblia e os documentos religiosos, né? Seja para traduzi-los muitas vezes para a sua própria língua e seja para, não é, realizar interpretações a partir do que está lá, né, exposto. Então você tem a arte da interpretação demarcada desde esses textos, né, da hermenêutica religiosa. Depois, mais avante, na era moderna, você vai encontrando as primeiras críticas literárias, que de alguma maneira também prescindem dessa capacidade de interpretar um texto já dado, né? Mas de maneira mais pontual mesmo, a gente entende que a história da análise de conteúdo ela está completamente demarcada pelas guerras mundiais, né? Como, aliás, acontece com vários outros campos, né? Você tem nos Estados Unidos a Primeira Guerra Mundial, e lá especificamente, não é? As universidades começam a
sofreu um grande processo de expansão entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, os Estados Unidos vai se tornar, naquele momento, um dos maiores polos universitários do mundo, né? Muitas universidades sendo criadas. Um dos grandes polos é a Universidade de Colômbia. Nós conversamos até num outro curso sobre a Universidade de Chicago, por exemplo, né? A Universidade de Chicago é outro grande polo também, né? Que também, de certa maneira, tem lá uma série de análises e conteúdo e de análises discursivas, etnometodológicas sendo também reinventadas, de certa maneira, né? Mas por que a guerra é importante? Porque somente na Segunda Guerra, né, a gente tem aí uma necessidade, principalmente da área do jornalismo, ou seja, do campo da comunicação, né, mídia impressa, depois o rádio, a TV, né, historicamente, aí, respeitando essa esteira histórica, né, você tem aí uma questão de estar, não é, mapeando como determinadas palavras-chave apareciam na mídia, palavras relacionadas ao nazismo, né, a guerra. Então, o que acontecia? Eles começaram a construir uma técnica que vai gerar análise de conteúdo mais especificamente, não é? Para localizar de que maneira essas palavras apareciam, por exemplo, no jornal do dia, né? Então, quantas vezes essas palavras apareciam? Então, havia um tratamento quantitativo primeiro, e depois, a posteriori, como essa palavra vinha coadunada com outras palavras, tá? Então, isso é um mecanismo que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra a gente vê nascendo, de fato, a ideia mais central do que é a análise de conteúdo, não é? Você tem lá, perto de 1927, uma primeira obra, não é, que seria um dos marcos do nascimento dessa técnica, com Laswell, que é a técnica da propaganda na guerra, não é? Que tem, como eu disse, né, uma preocupação também quantitativa de mapear quantas vezes aparece a palavra Hitler, por exemplo, a palavra guerra, né, e tudo mais, né? E, obviamente, que a análise de conteúdo tem muita relação com a explosão e com a disseminação do mundo semiótico e da comunicação, né? Então, também, né, a gente vê que nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia é um dos grandes centros que vai discutir também esse assunto, não é? Lembrando um pouco até da psicologia social e da sociologia, fenômenos de massa, né? Que são assuntos que, de alguma maneira, então, provocam, né, uma aproximação desses estudiosos com esse tipo de técnica. Tá? Então, tem esse grande marco histórico que tem a ver com as guerras, principalmente a Segunda Guerra, onde você tem, então, o nascimento dessa escola, primeiro numa análise quantitativa dos termos léxicos, né, as palavras, na Segunda Guerra Mundial, não é? E depois a gente vai vendo que essa técnica vai se ampliando. Então, não só mais um levantamento de palavras, a quantidade, mas como aquelas palavras vêm no sentido do texto, que a gente chama de uma simbólica política, né? Então, você parte de uma análise lexical para uma análise enunciativa, né? Uma análise temática enunciativa, tá? E aí a gente vê que na década de 40 e 50 há a explosão mesmo dessa técnica, é aí que, de fato, ela começa a ser usada pela ciência humana, né? Sai do campo jornalístico e vai para o campo da ciência humana, tá? Também, não é? Tem vários outros estudos que vão ampliando essa técnica, né, desde a década de 50. Tem a ver também com a inovação das ciências humanas e sociais que começam também a trazer, não é, novidades. Então, surge a área da antropologia cultural, os estudos psicolinguísticos, a própria psicologia social, não é? As sociologias norte-americanas que se fortalecem, né? Esse é o momento, por exemplo, de explosão da Universidade de Chicago, né? De teorias, de discussões. Então, tudo isso favoreceu para que esta teoria fosse sendo cada vez mais apropriada, não é? Pela história das ciências e não só pela questão do jornalismo, por exemplo, tá? Nós podemos dizer que existem duas tendências quando a gente pensa na história da análise de conteúdo. Um modelo que eles chamam mais representacionais, né? Que são esses modelos que estão mais preocupados com as palavras, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar o nosso trabalho para usar esse modelo, o que vocês poderiam estar preocupados? Quantas vezes apareceu a palavra comunitária? Então, vocês fariam uma varredura no texto buscando quantas vezes essa palavra apareceu, tá? Seria, então, um modelo de como aquela palavra apresenta uma representação, inclusive textual ali, né? Mas não está muito preocupado com como aquela enunciação, com o que vem junto, né?
é muito mais uma discussão, será que é um assunto importante? Então, se é importante, vai aparecer muitas vezes, né? Então, é um pouco essa visão quantitativa, até positivista. E depois você tem um modelo que nós vamos usar mais, que é o modelo informacional situacional, né? Ou seja, você entende que o que vai ser analisado não é só a palavra que aparece, a palavra é até importante, você pode até buscá-la no texto, mas o que importa é como é a enunciação temática ali, não é? Ela se faz em torno daquele termo, por exemplo, tá? Outra virada que fez também com que houvesse uma disseminação ainda maior desse tipo de método foi na próxima década de 70 com a revolução tecnológica. Você inventa os computadores, né? E aí o que a gente acaba encontrando é a invenção de softwares, até hoje existentes, né? O primeiro se deu em 66 com um programa de inquérito, que são softwares que o computador sozinho mapeia o texto. Então você joga o texto lá, né? Você pede para ele mapear, por exemplo, as palavras que mais aparecem. Ele vai te oferecer um mapa de palavras com a porcentagem, por exemplo. Então, você começa a ter também, não é, uma agilidade nessa computação, não é, dos termos inclusive de trechos que ele pode ir destacando do texto, e aí caberia ao pesquisador fazer uma análise mais qualitativa, que é o que a gente vai ver aqui, que é o que nós fazemos, inferências qualitativas, né? Então, você a partir daquele enunciado, obviamente já com uma leitura prévia de autores e etc., você passa a interpretar aquilo e a partir dessa interpretação você problematiza, não é? Você cria aí uma reflexão. Então, basicamente, a análise de conteúdo trabalha com né, com esses procedimentos, tá? Hoje nós temos uma tradição muito mais, como eu disse, informacional e situacional, então é muito mais voltada para estudos enunciativos, análise de conversações, como é o nosso caso, né? A gente tem um diálogo acontecendo, tá? Então a análise de conteúdo ela foi se expandindo para modelos mais qualitativos, tá? Até porque o computador ficou mais responsável, né, por esses mapeamentos quantitativos, tá? Há várias definições, vou passar por algumas para a gente, não é, ir se acostumando. É uma técnica de investigação qualitativa, não é, de tratamento de informações, né? Hoje a gente prefere usar a palavra informações do que dados, tá, gente? Vocês vão ver que na maior parte das vezes eu vou, né? Antigamente a gente falava análise e discussão dos dados, hoje a gente fala análise e discussão das informações. Por quê? Porque dados fica parecendo, não é? Que a gente está recolhendo algo que é extremamente objetivo, quase concreto material, não é? E que nada tem a ver conosco no sentido de um olhar de pesquisa, não é? Então, hoje, a gente trabalha com informações. Informações são construídas no diálogo, tá? Por isso, há uma mudança em voga, aí, principalmente no campo qualitativo, né? Por um uso de um termo mais coerente com a nossa episteme, né? Com o nosso horizonte epistêmico, tá? É um instrumento polimórfico e polifuncional, ou seja, ele assume diferentes formas e ramificações, é isso que eu estou dizendo, e pode ser usado para várias áreas, né? Desde fazer um levantamento jornalístico, como eu coloquei aqui, até, não é, uma análise, por exemplo, de uma observação etnometodológica, tá? É um trabalho arqueológico, onde se desconstrói, não é, um discurso, um fenômeno para reconstruí-lo sobre outro dialeto, no sentido de que quando você interpreta este fenômeno, é como se você reconstruísse, não é, sobre uma outra forma de entendimento, e isso se dá através da linguagem, não é? Há uma descrição objetiva e sistemática do conteúdo manifesto. Nós vamos perceber, né, que um dos passos para se fazer a análise é você, então, né, de alguma maneira, criar um sistema de categorias, por exemplo, né? Então, isso é uma maneira objetiva de tentar organizar um material que vem num primeiro momento desorganizado, num discurso, né? Às vezes, por exemplo, uma conversação que não tem, obviamente, uma linearidade, não é? Que não tem, já por si só, uma organização. Então, por isso, a análise de conteúdo trabalha, nós vamos ver com fases que organizam, não é, todo esse material chamado manifesto, né? É uma hermenêutica controlada baseada no processo de inferência dedutiva, né? Hermenêutica vem a arte da interpretação, controlada porque tem um sistema de controle, que você constrói categorias, existem passos, né, controlados, procedimentos. E inferência é quando você, a partir de algo que se repete, que aparece como importante, você infere, né? Você faz uma suposição, né? Que é, por isso, muitas vezes, pode ser, de certa maneira, até problematizada. A inferência ela tem né,
uma coisa interessante, porque a inferência te permite essa interpretação múltipla, mas ao mesmo tempo ela precisa ser muito bem pensada, porque ela pode ser problematizada por um outro que esteja ou construindo o trabalho com você, que é o caso, né, por exemplo, quando se faz um trabalho em grupo, ou quando você publica e alguém vai ler como você construiu as suas inferências, né? É uma interpretação cifrada do material, ou seja, você cria categorias, nós vamos ver como fazer isso, né? E uma dos grandes manejos é justamente essa busca por regularidades da fala, análise lexical, né, dos termos e análise temática, tá? Então, a técnica, né, de análise de conteúdo, ela participa de todas essas possibilidades e modos de descrevê-la do ponto de vista conceitual, né? Qual a finalidade, né? Para que a gente usa a análise de conteúdo? Primeiro, para compreender, né, o que vem da sociedade, seja das informações coletadas nas ciências humanas, na mídia, né? Então, para uma larga compreensão, né? No campo científico, ela tem uma finalidade, obviamente, pressuposta aí, que é confirmar ou não as hipóteses da pesquisa desenvolvida, né? Então, será que realmente a psicologia hoje se apropriou, por exemplo, do campo de assistência social, né? Existe uma formação, um cuidado ético, técnico com relação a isso, né? Ou seja, a gente vai procurando responder a questões que nós formulamos, né, durante o manejo das nossas pesquisas, né? Obviamente, amplia o conhecimento sobre o assunto e o tema pesquisado, né? Articulando esse tema com contexto sócio-histórico, problematizando, trazendo outros problemas de pesquisa, né? Então, como toda técnica de análise, isso não vale só para análise de conteúdo, eu diria a análise discursiva entraria também nisso, né? Tem uma finalidade muito voltada ao campo acadêmico-científico, né? Então, olha lá os procedimentos, né, para a gente ir finalizando. Análise, a gente vai escolher um tipo de análise de conteúdo que é a temática, tá? Ou seja, a gente não vai ficar muito preso nessa quantificação léxica, nada disso. A gente vai procurar muito mais os temas que já temos como prerrogativos e importantes. Então, você escolhe lá determinados temas. Então, a formação do psicólogo, o fazer da psicologia comunitária. Então, esses são os temas que já desde do projeto inicial, né, da proposição do trabalho, já havia alguns temas que nós elegemos. Então, você vai, na verdade, procurar por estes temas dentro do seu, já do seu, né, do seu conteúdo, da sua fala manifesta, tá? Ou seja, a partir disso, nós vamos fazer uma análise temática, nós vamos buscar categorias temáticas e como elas vão sendo construídas e apresentadas pelo nosso diálogo, né? Já existe uma estrutura de relevância dos temas e enunciações. Ah, mas de repente surgiu um novo tema que não estava previsto. Você vai lá e você reconhece esse tema, né? Não é o fato só de você já ter falado dos temas que você fica amarrado. Você tem a possibilidade de reconhecer. Então, sei lá, começa a se falar da política brasileira, não estava previsto. Você vai criar uma categoria sobre política brasileira, tá? Temos três fases quando pensamos nesses procedimentos: pré-análise, né, a exploração do material e o tratamento das informações. Então, vamos lá. A pré-análise, né? A pré-análise começa até antes de você, muitas vezes, fazer a entrevista, quer dizer, como fazer, como escolher esse material, você vai fazer uma entrevista, uma observação, então a escolha do material a ser usado, né? A partir daí você faz o teu contato com o teu campo, né? Você recolhe essas informações, tá certo? Então aí você tem o teu material manifesto, tá? Você tem que retomar os objetivos e hipóteses do projeto. Então, o que eu queria com este trabalho? Ah, eu queria compreender como o psicólogo tem trabalhado no campo comunitário assistencial, né? Qual a hipótese? Ah, que ele tem trabalhado coadunado com LOAS, com SUAS, né? Então, eu tenho esta hipótese. Hipótese quer dizer, eu acho que, né? A minha intuição do que eu já li na vida, do que eu já observei no cotidiano é esta. Hipótese não é uma certeza, né, gente? Hipótese é um preâmbulo, né? Eu parto desta suposição. Ela pode ser confirmada ou negada, né? E eu, né, ao fazer essas hipóteses, eu elaboro indicadores. Então, me parece que o psicólogo, talvez, apesar de estar muito coadunado com o SUAS e o LOAS, ele não teve, talvez, uma formação. Eu escrevo, dentro da minha hipótese, algumas questões mais específicas. Bom, tendo isso em mãos, aí você vai para o material, tá? Primeira fase, leitura flutuante. Então, você vai ler
por exemplo, a entrevista que você fez, não é? E você vai começar a ler e reler, já grifando, fazendo anotações daquilo que te chama a atenção, não é? Que muitas vezes até na hora em que você está colhendo a informação, passou batido, né? Então, essa leitura flutuante é um primeiro momento mais solto, né? Mais, a gente chama de atenção flutuante. A tua atenção não está presa num foco só, não é? Você está lendo progressivamente, repetidamente, para ir já tendo uma familiarização com aquele texto, tá? Depois a gente vai constituir o corpus do material. Então, aí sim, a gente começa minimamente a estar preocupado com aquilo que a gente colheu e como a gente vai começar a analisar. Então, o trabalho, né, pelo que você está lendo já na leitura flutuante, está mais ou menos dentro do que você havia previsto, nos objetivos, nas hipóteses? Ele tem uma exaustividade, ou seja, ele fala daquilo exaustivamente, né? Ele contempla os aspectos levantados pelo seu roteiro, pelo seu projeto, né? Ele representa, de certa maneira, ele é um sujeito na fala dele que representa esse universo que você está pesquisando, por exemplo, a psicologia comunitária no CRAS. Ele representa, né? A fala dele fala sobre isso, é representativa, né? Ele fala de todos os temas que você teve no seu roteiro de perguntas, de maneira mais ou menos homogênea, né? Ele respeita isso ou não, ele só fala de um tema, né? Então, tudo isso vai sendo avaliado já nessa leitura inicial, né? O que ele fala é pertinente, de alguma maneira já vai respondendo aos objetivos, né? Então, nessa fase pré-analítica, a gente já vai verificando todos esses 4 quesitos, vamos dizer assim, tá? Porque somente quando você diz, bom, ok, então eu tenho uma entrevista, não é? Que tem uma validade qualitativa, ou seja, passou por esses 4 crivos, né? Aí eu passo, aí sim, para o segundo momento, né? Que é a exploração do material. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos mudar a compreensão do texto, nós vamos então já criar uma outra, não é, compreensão. Então aqui você começa já a pensar que você vai olhar para este texto mais bruto e vai construir algo mais interpretativo sobre um nome, ou seja, as categorias, né? Categorias são classificações, né? Então você vai criar nomes, tarjas, para caber dentro desta tarja uma série de elucubrações. Então, por exemplo, aqui, né, eu gosto muito de trabalhar a exploração do material num primeiro momento, fazendo o que a gente chama de unidades de registro mais descritivo. Então, você já tem algumas unidades de registro temática, né? Então, você já tem lá, por exemplo, formação do psicólogo. Você fez perguntas sobre esse tema. Então, formação do psicólogo poderia ser uma primeira unidade de registro, né? O que você vai usar? Você vai pegar todas as frases do texto que falam sobre formação do psicólogo. E você pode criar, inclusive, um quadro. Então, primeira unidade de registro, formação do psicólogo. E aí você recorta e cola os trechos de fala, né, do texto que aparece essa questão, tá? E assim você constrói uma primeira categorização, que eu gosto de chamar de descritiva, porque na verdade ainda não interpretou. Ela descreve, ela organiza, ela já separa, não é? Essa primeira manejo de inferência, tá? Então, o primeiro passo da exploração do material é justamente criar já, né, um primeiro. Pode fazer até em forma de um quadro, não é? Com as unidades de registro temático e as falas que vêm, todas elas indiferencialmente, iluminando essa unidade de registro, tá? E aí sim, você vai fazer o tratamento das informações, ou seja, aqui você vai buscar construir categorias mais críticas, tá? Aqui você vai ler sobre o que ele escreveu, sobre todas aquelas formações, sobre a formação do psicólogo. Eu leio tudo que aquele sujeito falou sobre aquilo. O que me chama a atenção? Ele faz uma crítica à formação tradicional do psicólogo. Ele fala disso muitas vezes. Então, crítica da formação pode ser a categoria interpretativa crítica. Aí você constrói esta primeira categoria analítica, tá? Então, no fundo, você constrói 2 categorias. Uma descritiva, que é a unidade de registro, eles chamam assim, e uma categoria crítica, que já é você olhando para isso e, através das leituras, da sua introdução teórica, você interpretando com viés crítico, dialético, construtivo, você vai lá e diz, olha, isso aqui tem essa tonalização. E aí, neste momento, você pode recuperar algumas falas, mas você traz a teoria para fundamentar por que você cria aquela categoria, né? Então, segundo Ciclano, de fato, a formação do psicólogo tradicional é muito falha. Então, você ou traz autores para compactuar com a tua
categoria ou para, de alguma maneira, problematizar, não importa. Você tem que trazer, nesse momento é o diálogo do teu trabalho, não é? Com a fala do sujeito, isso é muito importante, e a teoria que você está assentado. Fabiana, mas eu não pesquisei sobre isso inicialmente. Olha que interessante. Ele fala de política. Eu não pesquisei sobre isso. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar a pesquisar. Por isso que a gente diz que uma pesquisa, ela começa com a introdução, levantamento bibliográfico, e ela termina de novo no levantamento, porque você vai ter que muitas vezes completar, né, para poder dar coerência com relação à criação das suas categorias, tá? Com isso, você constrói, então, as categorias críticas, analíticas, não é? Você faz uma discussão teórica e aí você chega às considerações finais do seu trabalho, tá? Respondendo aos objetivos, né? Aí você responde aos objetivos do seu trabalho, tá? Então, a análise de conteúdo temática tem esta, não é? Essa densidade, tem esses passos e procedimentos, tá? Eu acho que é interessante nós conhecermos, porque é um método de análise bastante denso e que nos dá um poder, não é, de discussão com o mundo real e com o mundo teórico bastante interessante.